Bem-vindos ao Igarapod, o podcast do Portal Amazônia. E hoje a gente vai falar sobre um símbolo da cidade de Manaus, o sauim de coleira. E para participar comigo aqui dessa conversa, estou com o Marcelo Gordo, que é professor da UFAM na área de Ecologia, a Universidade Federal do Amazonas, e mentor e idealizador do projeto Sauim de Coleira. Marcelo, me conta, como que surgiu esse interesse? O que te apresentou para o Sauim de Coleira e você está imerso nessa temática até hoje? Bom, muito obrigado pelo convite aí para a gente ter a chance de falar um pouco sobre esse bichinho aí. E foi muito louco porque na verdade, eu trabalhava, ainda trabalho, né, com herpetologia, então com anfíbios e répteis, principalmente anfíbios, né? O início da minha carreira foi praticamente todo trabalhando com anfíbios, né? Descrição de espécies e coisas assim. Meu mestrado foi com anfíbios, né? Parte de comportamento, ecologia reprodutiva. Mas, década de 90, eu comecei a prestar atenção na situação da cidade de Manaus, dos fragmentos de floresta que ainda existiam, que alguns existem até hoje, né? Do avanço da cidade em cima da floresta, né? A Sim. Zona Norte crescendo, se expandindo cada vez mais. E eu moro num local, no Conjunto Acariquara, né? Que é próximo ao campus da UFAM, e lá tem muita vegetação, os quintais muito grandes e tal. E essa espécie frequentava o quintal da minha casa. Então eu comecei a adquirir um carinho especial pela espécie. Uma Né? proximidade. Exato. Os bichos iam no quintal da minha casa todo dia, comer alguma fruta, alguma coisa. E eu tinha uma grande amiga minha, que era pesquisadora do INPA, que trabalhava com essa espécie. Na verdade, ela era a única especialista, antes, enquanto ela morava aqui em Manaus, depois ela pegou transferência para o Rio de Janeiro. Mas ela foi a única especialista que trabalhou com essa espécie, né? Aqui em Manaus, acompanhando um grupo de sauim de coleira lá naquela floresta que tem no Hotel Tropical, né? Pois bem, aí vendo a situação da espécie, ameaçada de extinção, a Sim. cidade cheia de invasão, cheia de ocupações, de novos condomínios, conjuntos habitacionais, né? Ocupações irregulares e tal, fui me preocupando muito com a espécie. Então, como eu tinha acabado de sair do mestrado, pensei que talvez fosse a oportunidade de eu começar a trabalhar com essa espécie, já que não tinha mais ninguém na época, né, naquela época, final da década de 90, que estivesse trabalhando, atuando Diretamente com essa com essa espécie, focada na conservação da espécie, né? E até então se conhecia muito pouco sobre a espécie. Como eu falei, só tinha um trabalho feito na parte de ecologia, comportamento, com um grupo só de sauim de coleira. Ou seja, a gente nem sabe se aquilo ali era a regra, né? Os outros trabalhos todos foram feitos em cima de distribuição geográfica da espécie, né? Até onde chegava, o recuo da distribuição da espécie e tudo mais. Então, tinha muita coisa ainda a ser feita. Então, foi aí que eu iniciei. Comecei timidamente ali dentro da UFAM, né, junto com alguns alunos de graduação, com iniciação científica, né? Como era uma novidade total para mim, né? Porque saindo dos anfíbios e indo direto para os mamíferos, né? Sim, para os primatas. Mudou bastante, assim, a forma de trabalhar, né? As Abordagem, né? a abordagem que eu estava tendo também, exatamente. Mas eu comecei, então, aos pouquinhos, com alguns alunos, em projetos pequenininhos. E quando foi em 2001 para 2002, o Ministério do Meio Ambiente abriu um edital super importante, né, que contemplava duas chamadas. Uma era projetos para pesquisa com espécies ameaçadas de extinção, e a outra chamada, projetos, ali seria para estudos básicos, né, e a outra chamada seria para espécies invasoras. Então eu me encaixei na primeira, espécies ameaçadas, e fui contemplado. Então, em 2002, mudou radicalmente a escala que eu comecei a trabalhar, né? Antes, 2 projetinhos de iniciação científica, de repente eu consegui dinheiro para comprar equipamento, para contratar bolsistas. Então, aí Ter uma equipe, né? de uma hora para outra, passei a ter uma equipe de 10 pessoas, 11 pessoas trabalhando comigo. Então, foi um avanço rápido, né? Para a gente adquirir algum conhecimento extra sobre a espécie. E 2 anos depois abriu de novo o edital também igual, sim. Só que agora eu me encaixei na execução de um plano de manejo. Então, a parte de conhecimento básico eu já tinha
pego na primeira edição, ali no primeiro edital. Segundo edital, eu Pegou submeti manejo, para né? fazer um plano de manejo. Então, submeti um plano de manejo, obviamente, preliminar, né? Com os dados que eu tinha até então. Isso foi em 2004, né? E aí eu consegui de novo, fui contemplado outra vez. Aí eu consegui aumentar mais ainda a estrutura, então construí um prédio para o Isso na UFAM. pequeno, tudo dentro da UFAM, né? Com apoio da UFAM. Então o projeto é vinculado à UFAM, né? E aí construí um prédio para abrigar o projeto e todas as suas ações, né? Que vieram depois a ser incorporadas dentro do projeto e contratar mais pessoas temporariamente também, né? Esse é um grande problema dos projetos, né? A gente treina o pessoal, contrata durante um tempo e dali a pouco acaba o Tem muita recurso rotatividade, e você né, não de consegue manter bolsista. o pessoal, né? Mas a gente ampliou mais ainda, adquiriu mais infraestrutura, né, para seguir trabalhando. Então aí, desde então a gente não parou mais, né? Então, são mais de 20 anos, né? Oficialmente, a gente teria começado em 2002, mas na verdade eu comecei a trabalhar com a espécie um pouquinho antes, né? Se fala muito da conservação dos sauins de coleira, porque eles são animais endêmicos aqui da região metropolitana de Manaus. O que diferencia esses animais de outros primatas, de outras espécies de primatas aqui da Amazônia? E por que eles se concentram nessa região mais urbana, assim? Ou foi a cidade que cresceu onde eles viviam? Não, a maioria das pessoas tem um pouco dessa ilusão de que é endêmico de Manaus, então só tem na cidade de Manaus. Isso é mentira, né? Não é assim. Quando a gente fala em região metropolitana, na verdade, Tem essa outros espécie, municípios, né? ela só ocorre num pedaço de Manaus, do município de Manaus. Então, na zona rural, ele também ocorre, mas só vai ali até o quilômetro 33, mais ou menos. Se a gente subir pela BR-174, né? Mais ou menos no quilômetro 33. Para cima já não tem mais o sauim de coleira. E vai até o rio Cuieiras, ao oeste, né? Onde tem ali, aí desce Puranga Conquista, né? O Tupé, aquela região ali, só chega até o rio Cuieiras. O rio Cuieiras é um delimitador ali da distribuição. Ao norte, a gente já vai explicar mais para frente o que acontece, por que ele não expande para o norte. Ao sul tem o Rio Negro e o Rio Amazonas. E indo para o leste, ele chega até o Rio Urubu, que é Itacoatiara. Então, na verdade, ele está ocupando regiões, em parte, só um pedaço de Manaus, só um pedaço de Rio Preto da Eva e só um pedaço de Itacoatiara. Ele não é distribuído em toda essa região, são Não, fragmentos, não, assim. não é em todos os 3 municípios, só um pedaço de cada município. Entendi. Né? E a distribuição realmente é muito restrita para uma espécie amazônica. Por quê? Né? Então, cerca de 8.000 quilômetros quadrados no máximo. Né? Então, para a Amazônia é pequeno. Você tem outros primatas com distribuição pequena também, próximo disso, mas todos na região ali de Maués, aquela região ali, né? De Maués e nas cabeceiras dos rios que tem naquela região. Mas ali são regiões que não são regiões que sofrem pressão antrópica, né? Então a gente se preocupa menos. Agora, o porquê que essa espécie ocorre só nessa região, isso é uma coisa que a gente ainda não tem a resposta certa, né? Definitiva sobre isso, mas tem suposições. Então, é uma espécie que se originou nessa região ao norte, né? Que a gente chama na calha norte do Amazonas, né? Certamente com o Rio Negro, e no caso o Cuieiras, né, que é bem menor, mas o Rio Negro fazendo o limite, o Amazonas também fazendo o limite, e outras subespécies de uma espécie vizinha, que é o Martins e Ocráceos, os sagüíneos, que é muito parecido, também tem a cabeça pelada e tal, mas que ocorre para aquele lado ali de Inhamundá, por exemplo. Já é mais distante, né? Já mais distante. Mas ali eles eram todos contínuos, né? Se acreditava que todos contínuos, então a linhagem primitiva ocupava essa região toda. E por alguns eventos históricos aí de ocupação e de mudanças de clima, mudanças na geologia, né? Que acabou Nos hábitos também, isso né? daí. Pode ter sido, ou não. Provavelmente, mas eles todos têm uns hábitos muito parecidos. Então, provavelmente a ocupação a partir das cabeceiras, por exemplo, dos rios, onde eles conseguem atravessar
e eles foram ficando separados ao longo de milhões de anos aí por grandes rios, é que acabou formando espécies diferentes. Então, o que era tudo uma espécie só acabou se diferenciando, né? Agora, o motivo de exatamente aqui, não sei, talvez tenha sido ao acaso, né? Que Sim. coincidiu com essa região. Enfim. E ele deu um baita azar, né? Porque, vamos dizer assim, a região mais nuclear ali da sua distribuição coincide com Manaus, Sim, né? que é uma área extremamente Extremamente urbana. ocupada nos últimos, sei lá, 500 anos, né? 300 anos, né? Um momento, a gente vai para um breve intervalo, mas a gente já volta para falar desse animal tão importante para a cidade de Manaus. Estamos de volta. Atualmente, o sauinho de coleira está classificado como criticamente em perigo pela IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza. Quais são os principais perigos que essa espécie enfrenta hoje? Olha, principalmente o desmatamento. E junto com o desmatamento, a gente tem a fragmentação do habitat. Ou seja, aquela floresta que era contínua, agora está recortada em pedacinhos separados, né? Então, as populações que vivem ali agora estão fragmentadas, né? E não conseguem se comunicar com facilidade. Então, esse é o problema da fragmentação. Se essas populações muito pequenas ficarem isoladas muito tempo, aumenta a chance de extinção local desses lugares e, com o passar do tempo, a expectativa é que elas vão acabar tendo problema genético. Porque, pensa, passa aí 5, 10, 20 gerações E surgem até novas espécies, né? onde você não tem como ter intercâmbio com outros indivíduos, ou seja, todo mundo vai ser parente. Então, o que vai acontecer é que você vai começar a ter problemas de consanguinidade, né? Então, você pode começar a ter indivíduos com doença, com defeitos, coisas assim, como acontece com a gente, né? Essa é a expectativa. Então, por isso que é importante essa conectividade, né? Por isso que o projeto também trabalha com essa Isso, ponte, né, entre os lugares. Já tentando prevenir esse problema. Só que a gente foca logo, assim, é sempre uma coisa em questão de prioridades, né? Então, a questão genética, hoje a gente, é a coisa que a gente menos tem preocupação, na verdade, né? A gente tem a maior preocupação com a questão demográfica, né? Depois que a gente resolver o problema demográfico, a gente começa a pensar na genética, Genética, né? sim. Mas agora, um outro problema, que é uma coisa natural, é a entrada dos Saguinus midas, que é o sauim de mãos douradas, Que é de Presidente Figueiredo. pretinho de mãos douradas, e ocorre lá pro lado de Taquatiara também, Rio Predaeva. Então ele vem do norte, entrando na área do sauim de coleira. E do leste, vindo também nessa direção. Ele é endêmico também ou não? Ele tem uma distribuição muito ampla, Maior do que a do... bem maior. Sim. Ele chega até ali, Roraima, Guiana, Suriname. Bem maior. Amazônia Internacional, né? Guiana Francesa, Amapá, norte do Pará, né? Então a distribuição é super ampla. Mas essa espécie vem entrando e vem ocupando o espaço do sauim de coleira. Que já é pequeno. Então tem uma pequena sobreposição entre as espécies, né? O Diogo estudou isso daí, né? O mestrado dele estudando as áreas de sobreposição, então ele vai poder explicar legal como que acontece isso, né? E ali nessa área de sobreposição a gente ainda está investigando se que elas não conseguem, como a área de sobreposição é pequena, então isso é um indício de que elas não conseguem viver juntas. Sim. Ou é uma ou é outra, né? E aí tem duas possibilidades, ou é uma competição, onde o Midas está ganhando, ou é hibridização, onde aparentemente o Midas também está levando a vantagem. E qual é a realidade? A gente detectou já alguns lugares onde a gente viu híbridos, grupos mistos onde os filhotes são híbridos. E com o passar do tempo, ou seja, depois de algumas gerações, eles ficam todos com a característica dos Saguinus midas. Querendo ou não, perde Você está perdendo a espécie para outra espécie. Sim. Quer dizer, a parte genética do sauim de coleira está sendo incorporada pelo Saguinus outra midas, espécie. né? Mas isso é um processo que vem ocorrendo aparentemente naturalmente. Porque mesmo em lugares onde não tem o ser humano, a gente tem registros de híbridos, né? Então isso é um processo natural. Agora, se isso acontece ao longo dos anos, ao longo de milhares de anos, se isso aconteceu outras vezes, por exemplo, onde uma espécie
avança em cima da outra, depois é a outra que avança em cima e fica flutuando Uhum. esse limite para cima e para baixo, é possível. Só que se você pensar que se isso aconteceu em função das últimas glaciações, por exemplo, você não tinha Manaus, né? Então, Sim. Manaus, como está distante do ponto de contato, seria o local onde você tem os indivíduos puros ali, né? Que poderiam resistir e manter a Se espécie. o salinho de coleira tivesse uma distribuição maior, isso não seria um problema tão Seria um grande. problema menor. É, seria um É. problema menor. E qual é o papel do poder público, da prefeitura, do governo, no incentivo de políticas que auxiliem na conservação da espécie, como, por exemplo, através da educação ambiental, fortalecendo esse tipo de projetos? Qual seria o papel do poder público? Eu acho que educação ambiental é importante, é fundamental, mas a gente sabe que educação ambiental é um processo lento, né? Você vai conseguir mudar ao longo das mudanças, ao longo de gerações, né? Então você não vai conseguir em 2, 3, De um 10, dia para o 10 outro, né? anos. Vai levar muito mais tempo para realmente fixar aquilo ali, né? Isso é um aspecto. Então, é um trabalho importante de mudança de educação e de cultura. Então, processo de valorização do que a gente tem aqui Uhum. disponível, do que é amazônico, né? Do que é nosso de verdade, a Conhecer para floresta, preservar, né? né? A gente não valoriza a floresta aqui em Manaus, por exemplo, a gente não valoriza. Então, a política pública deveria entrar de imediato tentando intermediar isso daí. Então, a gente está perdendo floresta na cidade, poderiam ser bosques, poderiam ser parques. Os nossos parques são mal distribuídos pela cidade, então tudo isso é um reflexo da qualidade de vida das pessoas. Sim. Então, quais os parques abertos ao público que você conhece em Manaus? Nenhum. Tem 3. E um deles está sempre fechado, que é o Parque Sumaúma. E a Então a gente estrutura tem o também, Mindu, né? tem restrições também, tem todos eles têm pequenas restrições, né? Você tem o Bosque da Ciência, Parque Sumaúma, Mindu. São esses 3. Tem o campus da UFAM, que também não é aberto totalmente ao Ao público, público, né? as áreas verdes têm também sérios problemas, né? Domingo é fechado, por exemplo. Então, quer dizer, onde que o pessoal vai? E acaba Usa, não tem que pagar conhecendo. também, né? Vários lugares tem que pagar e acaba não conhecendo e não interage com a floresta. E as grandes construtoras estão dominando a cidade toda e todos os fragmentos de floresta que tem estão virando condomínio. Esse é o destino, ou seja, a política pública já demorou para agir, né? Deveria ter agido há muito mais tempo de restringir um pouco mais a ocupação desses fragmentos, né? Não é simplesmente por causa do salmão de coleira. Por exemplo, Outras espécies o também, microclima, né? outras espécies, o clima é para gente. Sim. Você abrir um clarão onde só tem casa e asfalto e concreto, né? No verãozão brabo, Torna tudo mais vou te quente. colocar lá no meio da cachoeirinha lá para você caminhar lá. Vai ficar um E tem até inferno. pesquisas, né, que falam quanto mais arborizado é um lugar, mais ameniza a sensação Ameniza a de sensação calor. térmica, a temperatura cai vários graus, se você tiver tudo bem arborizado, bem. Então, tem que ser bem distribuído. É uma questão de justiça também ambiental, que chamam, não é? Você tem que distribuir esses parques, esses bosques. Por que as áreas verdes, que são hoje depósito de lixo, recanto de marginal, sabe? Área super degradada e tal. Por que não podem ser parques ou praças abertas ao público? Por que não pode ter a vegetação nativa junto com trilhas para caminhada, fazer exercício e tal? Acho que é muito da cultura também. Isso é compatível com os animais que estão ali, Sim. né? Exatamente, porque a gente não valoriza. A gente está de costas para o rio e está de costas para a floresta. A gente não olha. Quem olha para isso é quem vem de fora. Presta atenção nisso. E a gente está deixando escapar isso daí. Aquela história da gente preserva aquilo que a gente conhece, né? Se a gente não conhece, não tem como preservar. Para finalizar, qual é a importância, de modo geral, para o equilíbrio ecológico aqui da região do Salgueiro de Coleira? Olha, a gente tem 2 aspectos. Um é esse que você perguntou sobre a importância dessa espécie ecologicamente. Então, ecologicamente, além dele comer muitos insetos, né? Então ele pode ajudar um pouco, não sei o quanto, mas ajuda um pouco no Ele faz a equilíbrio, parte dele. de consumir alguns insetos que poderiam vir a ser problemáticos em hortas, por exemplo, coisas assim.
mas ele também ele faz um papel de jardineiro ali, cultivando inconscientemente, né, cultivando várias espécies da floresta, Uma dispersão de recuperando áreas. sementes? Ah, Exatamente. Ele tá. faz a dispersão de sementes. Então ele come várias frutas, ingere suas sementes, né? E leva, Vai. à medida que ele vai se deslocando, e como ele transita com muita facilidade da floresta bem conservada, floresta primária, para as bordas da floresta que é bem degradada ou para áreas bem degradadas, ele vai levando essas sementes e vai defecando por Usando ali, e aí as sementes vão germinar. Então ele ajuda nesse processo de restauração, esse né? equilíbrio, Isso né? isso é a sua importância ecológica. Mas existe uma importância ética, simplesmente, né? O direito de De existir, né? existir. Então, e é uma coisa nossa, né? Uma espécie nossa, só ocorre aqui. Então, acho que Que ele tem todo o valorizar. direito de também sobreviver, né? Por que que a gente, para ocupar as áreas, a gente não pode pensar um pouco nas espécies que estão ali também, né? Fazer Exatamente. uma coisa menos agressiva do que a gente vem fazendo. Muito obrigada, Marcelo, por ter participado. Obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço. E no próximo bloco a gente vai falar com o Diogo César, que é analista ambiental e médico veterinário, também sobre o saúde de coleira. Estamos de volta e agora eu estou aqui com o Diogo Lagroteria, que é médico veterinário e analista ambiental, para falar sobre como os fenômenos ambientais de mudanças climáticas, de modo geral, afetam a saúde do sauim de coleira, que é esse animal símbolo da cidade de Manaus. Como que as estiagens extremas que a gente teve nos últimos anos e até as cheias afetam diretamente o habitat desse animal e o modo de vida dele, ou até outros eventos climáticos? No caso do sauim de coleira, ele tem uma área muito pequena, né? Uma área de ocorrência muito pequena, né? Então, essas secas extremas, elas muitas vezes podem deixar a floresta, né? O hábitat do sauim mais frágil, mais suscetível a grandes incêndios, a problemas relacionados à perda mesmo da área florestal, né? Então, para uma espécie como o sauim, que tem essa área tão pequena de ocorrência, um grande incêndio florestal, né, que pode ser, digamos assim, facilitado por essas grandes estiagens, né, pode acabar com grande parte da sua área de distribuição, do seu hábitat, né? E a gente ainda está tentando entender esses impactos, né? Essas pesquisas ainda vão nos trazer mais informações sobre isso. Mas para uma espécie tão sensível, para uma espécie criticamente ameaçada e com uma área tão restrita, qualquer alteração no ambiente, qualquer alteração climática pode trazer impactos, né? O sauim, ele vive na região metropolitana, em pontos muito específicos, né? Ele é muito endêmico. De que forma que essa proximidade com o ser humano pode impactar o modo de vida dele? O principal impacto é pela forma como a gente vem ocupando Manaus e o seu entorno, né? Manaus cresceu de uma forma muito acelerada, com um planejamento não muito adequado, e isso fez com que boa parte das áreas onde ele existia fossem ocupadas de uma forma não muito lógica, né? Então, isso acaba trazendo grandes problemas, porque as áreas onde eles vivem, acabam se desconectando, acabam ficando mais difíceis de serem acessadas, né? Então, a gente começa a ver problemas como grupos isolados, e daí alguns indivíduos tentam se deslocar para outros fragmentos, acabam sendo atropelados, atacados por cães, né? Tudo isso impacta a espécie. A questão das doenças também tem uma relação muito grande, né, com o sauim e com a possibilidade dele persistir aqui em Manaus, né? As pessoas muitas vezes acham que é interessante ou que é algo benéfico alimentar o sauim de coleira, né? Então a gente vê situações das pessoas às vezes dando banana, dando pão, dando alimentos que não fazem parte da dieta dele, né? Além disso, por si só ser um problema, a gente às vezes pode estar servindo como o transmissor de uma doença que pode acabar afetando esses grupos, essas populações, né? Só para você ter um exemplo, né? O herpes vírus, né, que é um vírus muito presente na população,
estima-se que até 70%, 80% da população humana, né, tem esse vírus circulando, ele é mortal para o saúde de coleira. Então, enquanto nós vamos ter uma feridinha ali que com o tempo vai sumir, o saúde de coleira, se entrar em contato com esse vírus, morre, pode contaminar inclusive o seu grupo todo, a sua família toda, e para uma doença que para nós, seres humanos, é relativamente tranquila, simples, né? Para o saúde pode ser mortal, né? Há algum risco de zoonoses associadas ao saúde de coleira? Alguma transmissão de determinadas doenças para o ser humano? Sim. Como o sauim, né, é um primata, eles são muito próximos dos seres humanos geneticamente. Então, boa parte das doenças que ocorrem no sauim ocorre no ser humano e vice-versa, né? Então, algumas doenças como raiva, febre amarela, leishmaniose, muito provavelmente ocorre nos sauins e podem trazer impactos para os sauins, né? A gente sabe que os primatas, eles são conhecidos por serem sentinelas, né? A gente chama de sentinelas, porque muitas vezes algumas doenças que estão circulando no meio ambiente, na floresta, que podem de alguma forma chegar nos seres humanos, acometem primeiro os primatas, né? Então, na Mata Atlântica, alguns anos atrás, isso foi bem visível, né? A gente teve um impacto muito grande em algumas espécies, como os bugios, né? Os guaribas, os mico-leões dourados, né? Teve um surto de febre amarela e dizimou essas populações lá na Mata Atlântica. E aqui, na região norte, a gente monitora isso, mas a gente não tem muitas informações, mas a gente sabe que é um potencial problema assim para o sauim e para as pessoas. Por ter essa proximidade um tanto quanto genética de nós, seres humanos, seria interessante mais estudos nessas espécies que poderiam acarretar em pesquisas de medicamentos, de tratamentos, enfim. Existe algum controle, algum acompanhamento veterinário nesse sentido? Não só do sauim de coleira, mas dessas espécies que convivem em ambiente urbano? Sim, tem. Nós temos uma parceria muito interessante entre o ICMBio, a Fiocruz e o IBAMA. Todos os primatas que chegam no centro de triagem aqui em Manaus, eles são testados para inúmeras doenças, né? Então é uma forma da gente monitorar e saber o que está acontecendo com esses primatas que estão nos arredores de Manaus e estão chegando no nosso centro de triagem, né? A gente sabe que por mais que seja uma prática proibida, algumas pessoas têm primatas em casa, né? Isso é um crime ambiental, isso não é permitido, mas a gente sabe que isso acontece. Isso é um risco muito grande para as pessoas, né? As pessoas ali estão suscetíveis a serem mordidas, a entrar em contato com algum vírus, alguma bactéria dos primatas, né? Se as famílias têm pessoas de mais idade ou crianças, pessoas que têm uma imunidade menor, o risco é ainda maior. Mas existem sim pesquisas sendo feitas. A gente está com uma pesquisa em andamento, inclusive, que prevê desvendar, digamos assim, todo o genoma do sauim de coleira. Quando a gente tiver esse genoma de referência do sauim, a gente vai conseguir avançar em algumas pesquisas, entender melhor a dinâmica de algumas doenças, né? Isso é como se fosse um quebra-cabeça e a gente vai juntando algumas pecinhas. Às vezes um pesquisador vem, traz uma informação, né, uma nova pesquisa, e aos poucos a gente vai entendendo como é que funciona isso. E por que o sauim ele vive numa área tão restrita aqui? Pois é, boa pergunta. A gente também ainda está tentando entender isso, né? O sauim é uma espécie muito especial, né? Às vezes a gente até brinca que ele é um pouco azarado, né? Porque ele foi escolher justamente Manaus para viver, a maior metrópole da Amazônia, né? Mas, na verdade, nós chegamos depois, né? O sauim está aqui há milhões de anos, literalmente milhões de anos. Só que, nesse momento, ele está enfrentando talvez a maior batalha da espécie, né? Que ameaçado, né? Conviver com os seres humanos, com a cidade, com o crescimento de Manaus, né? E a gente não sabe exatamente por que ele está só aqui numa região tão pequena. Mas o que a gente sabe é que existe uma outra espécie, que a gente chama de uma espécie irmã, né? Um parente do sauim,
que é o sauim de mãos douradas, né? O Saguinus midas. E ele está ao norte do sauim, né? Então, o Marcelo chegou a comentar desse sauim. Exato. Então, assim, o sauim não tem para onde ir, porque para o sul, para leste e para oeste tem um rio. Para o norte tem uma outra espécie que é um pouquinho mais forte que ele, um pouquinho mais esperta que ele em alguns sentidos e não deixa ele subir. Entendi. E qual a importância, eu já tinha comentado sobre a importância desse acompanhamento, do ponto de vista de saúde pública, o que o poder público pode fazer para ter um certo manejo e promover a conservação da espécie? Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes é que a gente tenha políticas públicas que garantam que as áreas de preservação permanente de Manaus, de Taquatiara, de Rio Preto da Eva, da nossa área rural, sejam mantidas, né? Então, toda a área que está na beira dos igarapés é área de preservação permanente. Isso significa que elas não podem ser cortadas, né? Essa vegetação tem que estar lá para garantir que o igarapé vai continuar limpo, que a saúde do ambiente vai continuar adequada. E o que a gente vê é justamente o contrário. Normalmente essas áreas são as primeiras que são invadidas, são as primeiras que são poluídas, ocupadas de forma irregular, e muitas vezes há uma dificuldade, uma morosidade do poder público em regularizar essas situações, né? Muitas vezes eles falam, a área já foi ocupada, agora não tem o que fazer. Mas essas famílias estão numa área de vulnerabilidade, né? Em algum momento elas vão sofrer as consequências de estarem ali na beira do igarapé. Então, a gente percebe que Manaus ainda é uma cidade que tem áreas verdes, que tem áreas que poderiam ser transformadas em parques, em áreas de lazer, convivência, né? Exato. De família. E tudo isso é compatível com o sauim e tudo isso é benéfico para a população. Então, por exemplo, nós temos o Parque do Mindu, o Parque Sumaúma, que infelizmente está abandonado, e o que mais? O Musa, o Bosque da Ciência. O Bosque da Ciência. Mas é muito pouco, para uma cidade como Manaus é muito pouco. Nós deveríamos ter dezenas de parques, esses parques deveriam ter corredores ecológicos ligando esses parques, né? Isso facilitaria a vida dos animais, mas facilitaria muito a vida das pessoas, que poderiam ter mais acesso ao lazer, a áreas verdes, locais para levar seus familiares, seus filhos, entrarem em contato com a natureza. Tudo isso traz muitos benefícios para a população. Saúde, né? Saúde, exatamente. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta. E, Diogo, me conta, já teve casos de resgate de sauim? Como é que é o protocolo? Como é que funciona? Sim, isso é muito comum, né? Existem casos e casos. É muito comum casos de resgate de animais que foram atropelados, foram atacados por cães, né? Nesses casos, o primeiro local de recepção é o centro de triagem do IBAMA, né? Eles têm veterinários, têm uma equipe que vai ajudar nesse resgate, tentar recuperar esses animais, para os animais retornarem para a natureza. Nem sempre isso é possível. Nós estamos com um caso agora de um sauinzinho que foi atacado por um cão, teve um braço amputado porque o cachorro acabou danificando muito o bracinho dele. Então é um animal que não volta mais para a natureza, porque ele não vai se dar bem mais na natureza. E ele vive onde? Aí ele vai ser destinado para um jardim zoológico que vai tentar reproduzir esse animal junto com outros sauins e quem sabe no futuro, se for necessário, os filhos dos filhos, os filhos desses sauins que estão no zoológico podem voltar para a natureza. É algo parecido com o que é feito hoje com o mico-leão dourado, né? O mico-leão dourado chegou a quase ser extinto, 200, 300 animais na natureza e só se recuperou porque animais que estavam nascendo nos zoológicos começaram a ser reintroduzidos nas áreas onde eles existiam antigamente, né? Isso é uma situação. Uma outra situação é quando empreendimentos são licenciados na cidade e áreas verdes precisam ser desmatadas, suprimidas. Muitas vezes, os grupos de sauim que estão nessas áreas precisam ser manejados, precisam ser resgatados e daí a gente tem um grande problema. Para onde eles vão? Animais, né? Sim. Porque boa parte da cidade já está ocupada. Existem fragmentos verdes, mas lá já tem grupos outras de sauim. espécies, né, também. Outras espécies de animais e outros sauins.
o sauim ele é muito territorialista, né? Ele tem o grupo dele, ele tem a família dele, ele tem a área dele. Se você coloca um outro grupo lá, porrada. Aumenta a competição, né? Competição por espaço, alimento. Exatamente. Então, muitas vezes esses grupos vão brigar, às vezes eles vão brigar até, de fato, matar um outro indivíduo de sauim, porque para eles é a sobrevivência deles, né? Então, manejar, translocar grupos de sauins é algo que não é fácil de ser feito. E que envolve vários órgãos, né? Exato, né? Muitas vezes tem que envolver a população, né? Porque você tem que explicar que esses sauins estão saindo de lá por um motivo, estão chegando nesse novo fragmento por um motivo, né? E o ideal é que esses animais não precisassem ser retirados, mas muitas vezes não há outra opção, né? E isso é um problema, porque se a gente for começar a tirar todo o grupo de sauim em área que precisa ser desmatada por um novo supermercado, por um novo posto de gasolina... Daqui a pouco não tem mais espaço para ele ficar. Daqui a pouco a gente vai estar com um monte de posto de gasolina, mas não vai ter um fragmento ali para ter um grupinho de sauim, né? Nesse sentido, quais são os principais desafios para manter uma qualidade de vida adequada, minimamente adequada para o sauim? Olha, a gente tem um código ambiental em Manaus, né? Que inclusive está sendo revisto, e esse código ambiental diz que toda área que tem espécie ameaçada de extinção, ela é área de preservação permanente. Então, em teoria, a nossa lei já diz, se tem sauim, não pode desmatar, né? Mas não é isso que acontece. Então, o que a gente precisa, muitas vezes, primeiro, que os órgãos públicos cumpram a lei, né? Os órgãos licenciadores têm que entender que é óbvio, a gente precisa se desenvolver como cidade, mas a gente não adianta também sair desmatando tudo, porque a gente já viu que outras metrópoles cometeram esses erros e hoje estão pagando preço. Sim. Né? Tem cidades aí que estão gastando fortunas para reflorestar áreas, para limpar os seus rios, os seus igarapés, e Manaus não precisa chegar nesse ponto para começar a ter um planejamento que mantenha essas áreas em pé, que mantenha as áreas verdes. Então, eu acho que é muito importante o poder público entender que criar parques, criar áreas de lazer, né, arborizadas, é um jogo de ganha-ganha. Todo mundo ganha, a população ganha, o nosso meio ambiente ganha. E outra coisa que é importante a gente entender é que a gente precisa da população cobrando, né, exigindo que isso aconteça, né? As pessoas precisam entender que isso faz parte, né, da nossa cidadania, né? Nesse sentido, entra até um pouco a questão de educação ambiental, né? Que é um papel do governo, assim, do poder público de modo geral, de fornecer essa educação ambiental. Você acredita que essas pessoas, que a população no geral é educada para lidar com esse tipo de situação? 20 anos atrás, quando eu comecei mais ou menos a trabalhar com o sauim de coleira, me chocava muito o fato de que as pessoas não conheciam essa espécie. Você ia nas escolas, você ia nas comunidades falar sobre o sauim, elas conheciam o mico-leão-dourado, que é um bichinho que tem lá na Mata Atlântica, lá no Rio de Janeiro, nosso bioma. Não é do nosso bioma, mas não conheciam o sauim, né? Hoje, isso mudou um pouco. Quando a gente conversa com as crianças, principalmente, com os jovens, parece que o sauim já é um pouco mais Até conhecido. quando coloca ele de uma forma mais lúdica, como um animal símbolo da cidade, enfim. Lembrando, né, que ele é oficialmente o mascote de Manaus. Sim. Existe um decreto que diz que ele é o nosso mascote. Existe o Dia Estadual do Sauim de Coleira, que é dia 24 de outubro, junto com o aniversário da cidade. Legal. Né? Então, assim, cada vez mais a gente busca mecanismos de popularizar o sauim, né? Atividades nas escolas. Esse ano nós vamos já para o 3º ano da Corrida do Sauim de Coleira, que é no dia 24 de outubro, junto com o aniversário da cidade. Legal. Porque, assim, a gente só conserva aquilo que a gente conhece. Sim. As pessoas precisam conhecer o sauim e precisam entender que quando a gente fala de conservar o sauim, não é simplesmente por conta só do macaquinho. Ele tem direito à vida como qualquer outro animal, direito de existir por si só. Mas é importante que as pessoas entendam e que os políticos entendam que o que é bom para o sauim, via de regra, é bom para as pessoas, né? Nós estamos falando de mais parques, igarapés limpos, cidades mais amenas em relação à sua temperatura,
áreas verdes, mais arbóreas, né? áreas mais arborizadas nos bairros, árvores frutíferas. Então, dificilmente vai ter algo que seja bom para o Sauim que não seja bom para as pessoas. Então, é importante que a população de Manaus abrace o Sauim. Uma relação de ganha-ganha, né? Exatamente, algo que traz muito benefício para as pessoas também, né? Eu havia comentado exatamente isso no bloco anterior, que a gente só preserva aquilo que a gente conhece. Então, é importante a gente conhecer o Sauim e a importância dele. E eu queria chegar exatamente nesse ponto. Qual a importância ecológica e ambiental do Sauim? O Sauim é importantíssimo do ponto de vista ecológico, né? Ele é um grande dispersor de sementes, por exemplo, né? Então, existem pesquisas do professor Marcelo Gordo, inclusive, que diz que as sementinhas que passam pelo trato digestivo do Sauim, e lá na frente, depois que ele andou mais de 1 quilômetro, ele vai fazer o cocôzinho dele, vai cair a sementinha lá, já com adubo junto. Olha que magnífico, né? Então, ele está dispersando uma série de espécies arbóreas e está reflorestando algumas áreas, né? Ele também gosta muito de insetos, né? Então, ele gosta muito de comer gafanhoto, ele gosta de comer barata, ele gosta pequenos de comer invertebrados também, pequenos invertebrados. Então, ele ajuda, digamos assim, a controlar a população de pragas que podem eventualmente ocorrer, né? Eles servem como sentinelas também, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, as pessoas perceberam que estava tendo alguma coisa errada e daí foram entender que era um surto de febre amarela, quando perceberam que os primatas de lá estavam adoecendo. Então, são os que a gente chama de sentinelas, né? Então, ter os sauins por perto é importante, porque eles estão lá antes do que a gente, suscetíveis a algum vírus, alguma doença, né, que está chegando, né? Então, ele tem uma série de fatores, né? E tudo isso que eu falei, falando em benefícios para nós, né? Mas assim, ele tem um papel ecológico por si só. Ele é presa de algumas outras espécies, por exemplo. Então promove o equilíbrio, né? Exatamente. Se você tira uma espécie como ele, você desequilibra todo o meio ambiente, porque tem gavião que se alimenta dele, tem jaguatirica que se alimenta dele, ele se alimenta de outras espécies. Se ele sair, essas outras espécies podem explodir, né, a sua, digamos assim, a quantidade, né, e desequilibrar o meio ambiente. Então, a natureza levou milhões de anos para chegar nesse estágio de equilíbrio. Se a gente chegar lá e interferir, muito provavelmente a gente vai causar um problema que vai ser de muito difícil até por um solução. acaso, se ele entrar em extinção, né, que já promove esse desequilíbrio entre as presas, entre... Com certeza. E lembrando que ele é uma espécie em extinção, né? Sim. E ele é considerado criticamente ameaçado, que é a última categoria antes de ser considerado extinto na natureza. Então, digamos assim, que a situação dele... já está crítica. Já está crítica, né? E a gente tem que, de alguma forma, resolver isso, senão nossos filhos, nossos netos não vão ter o Sauim. Vão ver ele nos livros, vão ver ele nas fotografias, fotos, né? Isso seria uma perda irreparável, né, para a gente. Sem contar que seria uma vergonha muito grande, né? A gente conseguir extinguir o nosso mascote, conseguir extinguir a nossa espécie aquilo que símbolo, representava a gente, né? Exatamente. Né? Então, eu acho que é quase que uma questão de honra para nós que moramos aqui, desenvolver formas de garantir que ele sobreviva. Diogo, muito obrigada por ter aceitado essa entrevista. Te agradeço por ter participado do Igrapod. Quer deixar uma mensagem final? Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho muito importante esse tipo de ação para popularizar, né? Ainda mais no caso do Sauim, uma espécie que precisa da nossa ajuda, né? E é isso, pedir para a população abraçar o Sauim, porque ele é o nosso mascote e a gente precisa cuidar dele. E é isso, fiquem atentos nas nossas redes sociais, no portalamazônia.com, no amazonsite.com e até a próxima.